Sí, claro. Ya, estamos en el panel número 6, en el último panel del foro virtual CLAC sobre participación ciudadana. Este foro está dedicado a la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana y en ese panel 6, junto con la destacada participación de Alberto Medina de Colombia, tenemos también la oportunidad de poder conversar con Ciro Cristo, él es secretario adjunto de gestión del Ministerio de Planeamiento o de Planificación y Desarrollo de Brasil, de manera que, estimado Ciro, tienes 10 minutos para hacer una presentación respecto de el proceso de evaluación de lo que es la participación en la gestión pública en el gobierno de Brasil. Buenas tardes para todos. É um prazer participar deste fórum. Vou me expressar em portunhol, que é uma mistura de português com espanhol. Vou tentar falar com despacio para que possa ser entendido, mas é uma mistura de português com espanhol. Bom, o tema é de participação e nossa referência é a Carta de CLAD de Participação. Creio que gostaria de ponderar alguns aspectos que são importantes, considerando a nossa experiência na administração brasileira. A avaliação da participação, que é o aspecto que me foi solicitado. Voy a llamar, Alberto, voy a llamar. Ciro, ¿puedes continuar, por favor? No tenemos imagen, pero tenemos tu voz. Sim. Então, continuando, em Brasil, a transição de regime autoritário para a democracia em 1988, com a nova Constituição, foi marco de la abertura de grandes possibilidades de participação social em la gestão de la administração pública. Então, desde a redemocratização, temos uma muito interessante, muito importante experiência com a proliferação de muitas iniciativas que favorecem a participação. Eu mencionaria primeiro a abertura de informações à sociedade, que é garantizada por disposições da nova Constituição brasileira. Esta abertura de informações em los anos mais recentes levou à proliferação de portales em la internet que apresentam informações sobre a administração pública. Então, a utilização de los recursos de tecnologia de informação tem sido uma importante experiência de abertura de informações em Brasil. Temos em la Constituição a obrigação legal de la administração pública prestar esclarecimentos, responder a pleitos de los cidadãos. E temos em la Constituição a previsão de uma lei sobre os direitos de usuário de serviços públicos e direitos de participação em las decisões referentes à prestação de serviços públicos. Esta lei, que está prevista na Constituição, está em processo de elaboração e nesta Secretaria de Gestão, que sou adjunto, temos trabalhado em la elaboração desta lei que consideramos que poderá profundizar certos avanços que conseguimos
no Brasil em la área da participação cidadana. Acreditamos que esta lei poderá permitir avanços em Está me ouvindo? Então, continuando, acabei de falar sobre as provisões da Constituição e de uma lei de defesa de los direitos de usuário de serviços públicos. É importante aspecto da experiência brasileira. Há outro aspecto que gostaria de comentar muito sucintamente, que é a proliferação de espaços de participação em la formulação de políticas públicas. Temos em Brasil a experiência muito interessante de los conselhos de políticas que se estabeleceram quando de la discussão de la formulação de leis importantes relativas a políticas setoriais como saúde, educação, previdência social, e temos ao lado desta experiência as reuniões periódicas dos ditos conselhos de política em que se discutem governo e entidades da sociedade sobre a definição de marcos, diretivas e metas de largo prazo. São importantes fóruns de discussão que proliferaram em los últimos anos e que têm sido muito relevantes para a construção de apoio social e político às políticas públicas mais importantes, especialmente aquelas que se dirigem a direitos de cidadão, direitos de natureza social. É uma importante experiência. Para estabelecer um contraste com esta experiência de los conselhos de política, também temos que falar de la comparativamente muito menos desenvolvida experiência com conselhos de usuários de serviços públicos. Se pode comparar em Brasil o desenvolvimento de dichas experiências, se pode dizer que comparativamente há muito menos avanço ou muito menos impacto político de las experiências com conselhos de usuários de serviços. Então, podemos dizer que em Brasil há avanço interessante em la abertura da participação, na formulação de políticas, especialmente de grandes marcos de política, e há comparativamente muito menos participação ou experiências importantes em la gestão social, gestão colaborativa, com participação de usuários, de cidadãos em los serviços públicos. Por exemplo, serviços em la área de saúde, de previdência social, e mesmo serviços como transporte, fornecimento de eletricidade, toda esta gama de serviços públicos, cuja qualidade pode ser melhorada com a auscultação dos cidadãos e sua participação ativa. Esta é uma área que creemos que se desenvolveu menos em Brasil do que em la área de discussão pública de grandes políticas, de grandes marcos de políticas públicas. Outro aspecto que, muito sucintamente, acho importante mencionar, são as experiências de participação que se dão por meio de organizações sociais. Então, temos em Brasil um grande volume de recursos públicos, de presupuesto público, que são transferidos para organizações sociais, para entidades da sociedade que prestam serviços em la área social e também entidades que atuam em la área científica e tecnológica. São dois tipos de atuação do Estado em que se transferem recursos para organizações que estão mais cercanas da sociedade
de los setores organizados de la sociedade. É uma experiência muito importante, muito relevante, inclusive por o volume de recursos, mas que enfrenta problemas de accountability, né? Problemas de se assegurar um controle adequado da aplicação de los recursos conforme critérios públicos. Temos dois problemas. É o risco de la captura destas organizações por determinados setores organizados em detrimento de outros ou de la coletividade, e problemas de corrupção, de desvio de recursos. São duas questões que precisam ser enfrentadas, e quando se enfrentam problemas como de corrupção e de captura, nós incorremos em risco de estabelecer controles burocráticos que podem matar estas organizações, estas iniciativas. Então, se tem que buscar um equilíbrio entre os controles formais e o controle social que a própria sociedade tem que fazer e que, de alguma forma, tem que solucionar estes problemas. Muy bien. Então, creio que seriam estas Sí. consideraciones iniciales. Estas son consideraciones ya de la segunda parte del bloque. Vamos a hacer un minuto de interrupción para que pueda también intervenir ahora el doctor Alberto Medina de Colombia. Entonces, un segundo para